Ô, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre a agenda de Lula na China. A Tainá já falou que a agenda principal é a de terça-feira, sim, que é o encontro dele com Xi Jinping. Mas foi montada uma agenda robusta, principalmente a pedido do governo chinês, que já há alguns meses vem pressionando o Brasil, porque quer fazer um contraponto com o que aconteceu em Washington. Em Washington, ali, a agenda não teve nenhum anúncio, né? Ficou um pouco mais fria. E a agenda da China, que vem sendo montada há vários meses, a ideia dá muito peso a ela, tanto que tem uma lista extensa de empresários embarcando junto com a comitiva presidencial. Com o adiamento dessa viagem para domingo, viagem que seria feita neste sábado, aí algumas possibilidades de mexida no roteiro eu consegui confirmar com algumas fontes do governo. Tem a visita do presidente à fábrica da Huawei na agenda da quarta-feira, que poderá ser retirada do roteiro. Segundo fontes do governo me informaram, essa visita seria ao centro tecnológico dessa empresa, com a presença de empresários que vão estar com a comitiva do governo brasileiro. Essa agenda, é bom a gente fazer uma pausa nesse ponto para lembrar que ela gera muito desconforto, principalmente com a diplomacia americana, porque Estados Unidos e China vem já há algum tempo se acusando mutuamente de espionagem. No ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proibiu, inclusive, as aprovações de novos equipamentos de telecomunicações da Huawei porque, segundo ele, segundo Biden, representava um risco inaceitável à segurança nacional dos Estados Unidos. Na época de Jair Bolsonaro, houve uma liberação para a utilização da tecnologia dessa empresa para o 5G, mas não na rede do governo federal. Então, há uma expectativa em torno da visita de Lula e o que acontecerá a partir dessa visita, que tipo de interesse e de acordo pode sair daí, que tem gerado mal-estar junto com a diplomacia americana. E é justamente essa agenda que agora está na berlinda, porque muito provavelmente o Itamaraty vai precisar diminuir o roteiro da viagem do presidente Lula. Na segunda-feira, tem uma agenda do presidente inicial com empresários, são quase 300. A gente tem acesso à lista, uma lista extensa de empresários atuando em várias áreas do país para participar dessa viagem. E essa agenda com empresários e com autoridades também pode não acontecer. Na terça-feira, está mantido o encontro do Xi Jinping com o presidente brasileiro, há também visita ao primeiro-ministro da China e à Assembleia Nacional. A ideia da viagem à China, gente, é tratar de vários temas, como o comércio, o investimento, a reindustrialização do país, transição energética, mudanças climáticas e acordos de cooperação e paz. Lembra, o presidente Lula quer oferecer uma espécie de convite à China para participar de uma composição de países que estão às margens do conflito da Ucrânia para colaborar com o diálogo entre os ucranianos e a Rússia. Vamos pincelar melhor esse ponto daqui a pouco. Eu vou chamar os nossos analistas para a gente falar sobre esse assunto. Também eu quero ouvir o Yuri Pita. Yuri, já que a gente está falando de China, eu vou pegar daí esse ponto contigo, dessa possibilidade de estreitamento na agenda do presidente por conta do seu estado de saúde, né? Há uma expectativa grande de que ele volte de lá com muitos acordos fechados. Já o governo brasileiro fala em mais de 20 acordos que podem ser celebrados entre os dois países nessa viagem. Pois é, Tainá, a China é o principal parceiro do Brasil e por isso a importância dessa viagem. Boa tarde para você, para a Larissa, para quem está com a gente aqui no 360 e o quanto o esforço do governo para manter a visita oficial de Estado, porque fecha um ciclo bastante importante da política externa de Lula neste primeiro trimestre, digamos assim, nesses primeiros 3 meses, ou se quisermos estender até aquele período de 100 dias de governo. Ser recebido em viagem oficial tanto nos Estados Unidos quanto na China. E além de ter recebido, por exemplo, o chanceler da Alemanha aqui no território brasileiro, o que demonstra o quanto a inserção do Brasil no cenário internacional se tornou uma prioridade de Lula e algo que ele pretende explorar
como contraponto ao que foi a política externa do governo Bolsonaro. Além do aspecto comercial e econômico, que é evidente, enfim, até pela lista, né, da comitiva de pessoas que estão indo de diversos setores, não só agropecuária. Ontem, Américo Martins trouxe a informação da retomada da venda da carne brasileira para a China, que era importante, com uma entrevista do ministro Carlos Fávaro da Agricultura e tudo mais. Mas também há o aspecto muito esperado e que pode causar algum risco, digamos assim, pode ser um tanto quanto frustrante para como Lula tem se colocado no discurso internacional no que diz respeito à guerra na Ucrânia. Lembrando que Xi Jinping, presidente chinês, acabou de voltar de uma viagem à Rússia, foi recebido por Vladimir Putin, e Lorival Santana nos mostrou aqui na programação do CNN o quanto os gestuais desse tipo de viagem são importantes, as imagens dessas visitas. A grande questão é o quanto os planos que Lula tem defendido para a negociação de paz na Ucrânia vão ser incorporados a essa agenda ou não. Ou se as discussões, a forma como a China quer conduzir esse processo é que vai se impor. E essa talvez possa ser o cenário mais de risco para a política externa brasileira nesta narrativa que vem sendo colocada e na construção de discurso que Lula vem fazendo desde que ganhou as eleições. Mas no aspecto da área econômica e até por essa informação de hoje também da ex-presidente Dilma Rousseff sendo confirmada como presidente dos BRICS, tem uma agenda bastante positiva a ser trabalhada pelo presidente da República depois de uma semana, no mínimo, desastrosa e atabalhoada e bastante ruim para Lula. Eu quero falar com Larissa sobre outro assunto, porque a situação, o estado de saúde do presidente Lula impacta não só na viagem da China, com essa mudança de adiamento da viagem, possibilidade de mudança de roteiro, mas não deixou de impactar, ou quase deixou, né, Larissa, nessa discussão em torno dos ritos da MP. É o que eles devem discutir agora. Eles quem? Os líderes partidários e ministros mais próximos do presidente Lula.